Oi, pessoal. Então, vou procurar fazer essa videoaula explicando para vocês um pouquinho a questão das transformações gasosas, tá? Que eu vi que vocês tiveram bastante dúvidas e também não foram muito bem na atividade que se refere a máquinas térmicas, que tem uma ligação muito grande com essa equação aqui, tá bom? Então, eu vou começar fazendo uns comentários dessa equação, em seguida eu vou explicar os ciclos e os gráficos das máquinas térmicas, que eu vi que foi o que mais vocês relataram com dificuldade. Só que daí, por isso, a videoaula vai ficar um pouquinho grande, tá bom? Então, primeiro, gente, explicando para vocês. Aqui a relação de pressão, volume e temperatura de um gás. Por que isso aqui é tão interessante para a gente? Dá para a gente pensar assim, as principais características de um gás se referem à pressão que ele está em determinado momento inicial, ao volume que ele apresenta naquele momento inicial e à temperatura que ele aumenta naquele volume inicial. E isso tem total relação com o pressão, volume e temperaturas finais que ele vai chegar, né? Ou seja, num estado que a gente vai chamar de 2, tá bom? Então, essa relação aqui é uma relação constante, então tem uma relação direta. Importante, gente. A pressão aqui, geralmente no sistema internacional atmosférico, o volume metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Professora, mas se eu usar aqui pressão em milímetro de Hg e aqui também, tem algum problema? Não, desde que eu use nos dois lados da equação, tá? Se eu usar volume aqui em litro e aqui em litro, não tem problema, mas eu não posso, sempre que eu tiver volume de um lado em litro, o outro vai me indicar em litro também, né? Lembrando que no sistema internacional essas são as unidades corretas de informação. Uma coisa que me perguntaram bastante, professora, dessa equação, eu não sei quando eu uso só a parte de cima, eu não sei quando eu uso essa daqui. Como é que eu vou saber? Dá pra gente pensar assim, São basicamente 3 equações que vocês vão poder variar dessa. A primeira delas, vocês vão utilizar quando tiver escrita a palavra isotérmico. Então, o que é um processo isotérmico de um gás, né? Uma transformação de um gás isotérmica ou isotérmico. É quando a temperatura dele não muda durante a variação que ele vai sofrer. Então, quando ele for um processo isotérmico, que falar no enunciado do problema, ou se ele falar que a temperatura não muda, a gente vai pegar a equação e vai tapar a temperatura. Então, quem é que sobrou? Sobrou P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, sempre que falar isotérmico, é essa equação que eu uso. Tá? Sempre que ele falar isobárico, dá pra gente lembrar assim, processo isobárico é um processo que ocorre a pressão constante. Então, a gente vai na equação e vai tapar o P, Quem é que sobrou? Volume, temperatura, volume, temperatura. Então, vai ficar assim, Volume 1 sobre temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre temperatura 2, tá? E quando ele for isovolumétrico, isovolumétrico, eita, ficou meio ruim aqui de enxergar, gente. Isovolumétrico, vai ficar assim, P, tá P e o V então, se é volumétrico, né? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Certo? Então, daí, isovolumétrico representa volume constante. Então, quem varia é pressão e temperatura, Já, então, fica aqui a dica, Tá bom? Isovolumétrico ou isométrico é a mesma coisa, tá? Então, com essas dicas aqui, dá para vocês tentarem ver se conseguem resolver os exercícios, né? Que eu já tinha feito lá na atividade 7, tá bom? Mais que essa atividade de recuperação, talvez eu retorne aqui em alguma coisinha para ver se vocês entenderam bem, tá? Por que essa equação aqui é tão interessante para a gente? Porque ela vai associar pressão e temperatura. Dá para a gente pensar assim, temperatura é uma grandeza que envolve calor, né? E pressão já pode estar relacionado à força, então envolve movimento. Então eu consigo associar calor, que é energia térmica, a movimento, que é energia mecânica. Certo? Então por isso que isso é tão interessante pra gente. Vou travar aqui.
e em seguida eu vou com a segunda parte da videoaula, tá bom, gente? Que seria a parte de tentar explicar isso na aplicação do que a gente vai chamar aqui de máquinas térmicas. Eu vou separar em duas partes essa videoaula para ela não ficar muito grande, tá bom?